Bom dia, a paz de Cristo Jesus para vocês, meus queridos ouvintes. Neste dia, quero compartilhar com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 27, onde Jesus vai nos contar uma parábola com o objetivo de nos ensinar algumas coisas que estão por vir. Diz assim o texto: ouvindo eles isto, prosseguiu Jesus, e contou esta parábola por estar perto de Jerusalém e por eles pensarem que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. E disse: um homem nobre partiu para uma cidade distante a fim de ser feito rei e depois voltar. E chamando os 10 servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os concidadãos que o odiavam e enviaram atrás dele uma delegação dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. E acontecendo que, quando ele voltou, depois de ter sido feito rei, mandou chamar aqueles servos a quem entregara o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. O primeiro apresentou-se dizendo: Senhor, a mina que rendeu outras 10 minas. E o Senhor lhe respondeu: muito bem, servo bom, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 5. A este também respondeu: da mesma forma, tu, servo bom e fiel, recebe 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num pano, e tive medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não deste e colhes o que não semeaste. O Senhor lhe disse: servo mau, pela tua boca eu te julgarei. Sabias que sou homem severo, que tomo o que não dei e colho o que não semeei. Por que, então, não puseste o meu dinheiro no pano? Então, quando voltasse, eu teria retirado com juros. E disse ao que estavam ali: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Eles lhes responderam: Senhor, ele já possui 10 minas. Pois eu vos digo que tudo o que tem, mais lhe será dado, e ao que não tem, lhe será tirado. Até aqui o versículo 26. Vamos orar, Pai, nesta manhã, mais uma vez, esse dia, pedimos a tua bênção e a tua direção, mais uma vez, para entendermos e compreendermos a tua palavra e fazermos a devida aplicação para as nossas vidas e para os nossos dias. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Esse texto já é conhecido de muitos. Muitos também já falaram sobre esse texto. Eu gostaria de pensar um pouco com vocês neste dia, que Jesus conta essa parábola para falar aos discípulos e falar a nós que ele certamente um dia vai voltar. E o que nós devemos fazer enquanto ele não volta?
porque é certo que ele vai voltar, porque também todas as profecias diziam que ele viria e ele veio, e ele foi para o Pai. Então, a profecia também diz que ele vai voltar, porque a profecia é verdadeira. Então, eu queria pensar antes dele ir, quando ele esteve em nosso meio, o que ele fez? Estando fora, hoje, lá no céu, o que nós devemos fazer? Quando ele voltar, o que ele fará? Então, nós podemos pensar nesses 3 pontos. Antes dele ir, antes dele subir ao Pai, depois da ressurreição, ele está dizendo que chamou os discípulos e ordenou que ficassem em Jerusalém. Ou seja, em Jerusalém, o dinheiro aqui, o dom, o talento, representa o dom do Espírito Santo, aquele que foi concedido a eles para realizarem a obra que eles deveriam dar continuidade. E aí, então, Jesus faz o quê? Ordena que eles façam a multiplicação, que eles preguem em todos os lugares, em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E aí ele foi. E muitos foram os que obedientes, os que obedeceram, eles foram cheios do Espírito. E fizeram e estão fazendo até hoje a obra de Deus pelo mundo. Mas existem aqueles também que não deram ouvidos. Então, enquanto ele está fora, ele espera, enquanto ele não volta, ele espera que nós conquistemos outros reinos, outras pessoas. Ele sabe que também será rejeitado por muitos, em muitos lugares. E se ele vai ser rejeitado, lógico, automaticamente eu e você que pregamos, levamos a sua palavra, haverá também a possibilidade de sermos rejeitados. E aí ele está dizendo que ele conquista as nações. Embora rejeitado em muitos lugares, muitos outros lugares também ele há de conquistar, ele há de vencer, ele há de completar a sua obra naquele lugar. E quando ele voltar, aí nos diz o texto que ele vai voltar, porque o texto diz que ele voltou depois de ter conquistado outros reinos, apesar de ser odiados, apesar de ser rejeitado por muitos, ele agora volta para o reino, ele volta para os seus, ele volta para os judeus, ele volta para aqueles que creram. É claro, ele vai voltar para toda a humanidade, mas os que vão recebê-lo, os que terão direito, a quem ele vai ajustar contas, e aqui fala exatamente também dos dois, daqueles que obedeceram, e ouviram e obedeceram, ele ajustará conta com esses, e também aqueles que ouviram e não obedeceram, ele ajustará também conta com esses. Todos os 2 grupos serão recompensados. E para um dos grupos ele vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O fato dele conceder a quantidade de cidades a um e a outro que fala o texto é o mesmo como Mateus escreve: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E veja que ele reconhece que é pouco. E por que ele entrega pouco? Para que multiplique. Por que ele entrega pouco? Para testar a nossa perseverança, para testar a nossa obediência, para testar a nossa fidelidade. Então ele entrega pouco, mas ele espera que multiplique em muito. Porque esse muito, também a multiplicação, é dependência dele. Então ele entrega pouco para que nos tornemos e sejamos dependentes dele. Embora ele entregue pouco, ele reconhece e quer multiplicá-lo, porque ele tem o objetivo e o propósito também de nos recompensar. E a recompensa que ele quer fazer, ele mostra-nos o texto que ele quer recompensar a muitos.
não muitas pessoas apenas. Ele quer nos entregar uma recompensa grande. Veja que ele diz que aquele que perdeu a bênção foi repartida para aquele que já tinha, para aquele que já possuía muitas propriedades, muitos governos, muita autoridade, muita unção. Então, ou seja, ele deseja nos recompensar com muito, não com pouco. Se você está sendo recompensado com pouco, alguma coisa está acontecendo. E não estamos falando de dinheiro, estamos falando de vidas, estamos falando de almas, estamos falando de servos, estamos falando de gente liberta, curada, em nome de Jesus. E aí vem uma pergunta: você tem e usa o que você tem, o que você usa, tem sido para a glória de Deus? Então você receberá a eternidade, mais, porque ele promete, e ele é fiel, ele é justo em todas as suas promessas. Mas o que você tem, se você não usa para a glória de Deus, esse texto nos mostra que nós temos a possibilidade de perder aquilo que nos foi concedido para usar e também a possibilidade de perder a eternidade. Então, fica para nós que nós possamos fazer o devido uso daquilo que o Senhor nos tem entregado e possamos glorificar o seu nome e receber a sua justa recompensa a cada um de nós. Fica claro nesse texto que ele é justo, ele é verdadeiro, ele faz, ele cumpre aquilo que ele nos diz. Então, ele disse que vai fazer, ele fará. Mas algumas das suas promessas também são condicionais. Elas têm uma condição. Ele promete abençoar, ele promete recompensar. E a recompensa é de acordo com a devoção, com a obediência, com o ensino, com a comunhão, com a renúncia. É de acordo com a maneira que nós nos colocamos e nos entregamos a Ele. É da maneira como nós dependemos dEle. Esse texto fala extremamente de que aquilo que nós precisamos fazer precisa ser na dependência dEle, na dependência de Deus. Então, vamos aprender a depender e a colocar as nossas vidas na mão do Senhor. Que Ele nos abençoe. E vamos orar mais uma vez. Pai, te agradecemos pela leitura e pela explanação da Tua palavra. Ainda com simplicidade, mas esperamos exatamente que o Teu Espírito tenha a possibilidade de fazer aquilo que não está ao nosso alcance. Aquilo porque nós não conhecemos os corações, nós não conhecemos as vidas que estarão diante desse vídeo, que ouvirão esta palavra. Mas o Teu Espírito pode falar aos seus corações e às suas mentes. Então nós choramos que o Senhor complete a obra, que o Senhor até salve vidas através desta palavra, que o Senhor liberte, que o Senhor cure pessoas através desse texto. Nós te louvamos e te bendizemos, assim no nome de Jesus. Amém.